A emissão de dinheiro pelos governos e seus bancos centrais torna-se uma solução bastante contundente, principalmente em tempos de grave crise econômica como a que o mundo experimentou em 2020 devido a uma pandemia. Mas a história mostra que imprimir dinheiro em excesso quase sempre termina mal. Você não precisa voltar muito tempo para saber as consequências de colocar a pequena máquina para funcionar. O exemplo mais conhecido e mais recente é o da Venezuela, onde os gastos públicos passaram a ser financiados pelo Banco Central com a emissão de cédulas. O resultado é que a Venezuela tem hiperinflação há mais de 4 anos. O país fechou em 2020 com inflação próxima a 4.000%. E isso faz sentido porque se houver uma certa quantidade de bens em um país e em pouco tempo a quantidade de dinheiro na economia aumentar, os preços aumentarão porque há muito mais dinheiro do que antes, mas a mesma quantidade de bens. Vamos pensar que a maioria das empresas e fábricas não consegue aumentar sua capacidade produtiva imediatamente, portanto, a única alternativa para o aumento da demanda é aumentar os preços. O consumidor tenta se antecipar ao aumento de preços e se livra rapidamente do dinheiro, para o qual o Banco Central deve imprimir mais contas porque estão sendo utilizadas cada vez mais rápido, o que gera inflação mais alta e o ciclo se repete. Agora, a questão é, se os Estados Unidos emitiram trilhões de dólares em 2020 e 2021, por que não sofreram com a hiperinflação? Qual é o limite para os Estados Unidos pararem de imprimir dinheiro? E por que em maio de 2021 as perspectivas para o país norte-americano poderiam ser sombrias? Até poucas décadas atrás, a emissão de papel moeda era lastreada em metais preciosos como o ouro, justamente para evitar o abuso desse poder de imprimir dinheiro. Isso é conhecido como o padrão ouro. Esse sistema exigia maior disciplina monetária, uma vez que a oferta de moeda definida pelo Banco Central correspondia estritamente ao valor das reservas de metal mantidas pelo banco. Portanto, qualquer um poderia ir ao banco com aquele papel e trocá-lo por ouro. Até 1971 existia um padrão dólar-ouro, com o qual os Estados Unidos se comprometiam a apoiar o dólar em relação ao ouro e, por sua vez, outras moedas eram atreladas ao dólar americano. Ou seja, se uma nota de determinado valor foi impressa, é porque o banco tinha como lastro seu valor em ouro. Porém, o país norte-americano começou a ter problemas para financiar a Guerra do Vietnã e passou a imprimir muito mais dinheiro do que realmente conseguiria em ouro, por isso os Estados Unidos decidiram abandonar aquele padrão dólar-ouro. A partir daquele momento, as moedas seriam amparadas apenas pela confiança que todos conferem aos papéis emitidos pelos bancos centrais. Os Estados Unidos já podiam imprimir dinheiro sem ter seu valor em ouro, portanto, não é estranho que, como mágica o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, imprima milhões ou melhor, crie dinheiro digitalmente e o injete no mercado em uma matéria de dias. Por exemplo, estima-se que em 2020, em apenas 3 meses, o Federal Reserve injetou os $3 trilhões na economia. Com esse dinheiro, todos os bens produzidos pelo Reino Unido em um ano inteiro puderam ser comprados. Isso tendo em vista que esses dados só correspondiam até meados de 2020, mas a tendência de imprimir dinheiro continuou até o final de 2020 e início de 2021. Ou seja, os Estados Unidos podem obter dinheiro do nada, sem aumentar os impostos graças ao fato de o Federal Reserve imprimir dinheiro para comprar títulos de dívida emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos. Então, levando em conta essa enorme quantidade de dinheiro adicional em meio à crise global, ou seja, com menos bens e serviços oferecidos, como é que os Estados Unidos não sofreram hiperinflação? No caso da Venezuela, quando seu Banco Central imprimiu bolívares, todo aquele dinheiro ficou na Venezuela. Mas, no caso dos Estados Unidos, como o dólar é a moeda de reserva mundial, nem todos os dólares ficam dentro dos Estados Unidos, mas são usados na maioria dos países e empresas que costumam fazer transações em dólares americanos. Desta forma, o risco de hiperinflação se dissipa globalmente porque os dólares americanos não estão atrás apenas dos bens americanos, mas de todo o mundo.
E justamente a inflação nos Estados Unidos tem ficado abaixo de 2,5% desde 2012 e essa inflação baixa, por enquanto, é o que tem permitido ao Congresso dos Estados Unidos continuar aprovando pacotes de estímulo, o último de US$1,90 trilhão, que incluiu pagamentos diretos de US$ 1.400 às contas de milhões de americanos. Além disso, o presidente Joe Biden está considerando gastar outros US$ 2 trilhões em infraestrutura. Portanto, o endividamento dos Estados Unidos, amparado pelo Federal Reserve, continuará crescendo. Estima-se que a dívida pública chegará a 127% do PIB em 2021. Isso não parece preocupar os democratas ou a maioria dos republicanos, simplesmente porque aquele país toma emprestado sua própria moeda, ou seja, paga sua dívida com a mesma moeda que você pode imprimir. Portanto, a outra questão é se há algum limite para a emissão de dinheiro e o endividamento maciço dos Estados Unidos. O limite pode ser que outra moeda comece a substituir o dólar americano como moeda de reserva mundial, o que dificilmente acontecerá no curto ou médio prazo. Outro limite é que efetivamente tantos dólares a mais comecem a gerar inflação e, de fato, isso já começou a ocorrer em maio de 2021. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram 4,2% nos últimos 12 meses até abril, ante 2,6% em março, o que representa o maior aumento desde setembro de 2008. Embora esse número ainda esteja longe de ser nem próximo da hiperinflação, é alto para um país desenvolvido hoje. A preocupação em torno desse valor para investidores, empresas e alguns políticos é que a meta de inflação do Federal Reserve é de 2%, portanto, se a inflação ultrapassar permanentemente sua meta, o Fed poderia elevar as taxas de juros para aumentar o custo do empréstimo e reduzir o consumo e, consequentemente, inflação. Isso é relevante porque um aumento nas taxas de juros em uma recuperação econômica plena pode ter várias consequências. Em tese, se o Federal Reserve aumenta as taxas de juros e os bancos comerciais o fazem, torna-se mais atraente deixar dinheiro depositado no banco porque se assume que quanto maior a taxa de juros, maior a lucratividade, ou seja, que o fixo à renda torna-se mais atraente. E uma consequência disso é que os títulos de dívida emitidos pelo governo tenderão a oferecer retornos maiores, ou seja, que o governo terá que pagar juros maiores para tomar empréstimos. Os Estados Unidos poderiam simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar essas taxas de juros mais altas, mas isso implicaria em maior pressão inflacionária. Ao contrário do que acontece hoje com os juros a 0%, eles não têm interesse em deixar seu dinheiro nos bancos e preferem comprar títulos da dívida pública e, como há tanta procura por esses títulos, eles não oferecem alta rentabilidade, que é que o governo está ficando muito barato para emprestar. Outra consequência do aumento das taxas de juros é a seguinte: como o Federal Reserve manteve artificialmente a taxa de juros em torno de 0% por tanto tempo, muitas empresas se endividaram e agora são consideradas empresas zumbis, conforme explicado neste vídeo anterior do canal. Em outras palavras, muitas empresas se tornaram viciadas em dinheiro barato e só se sustentam pagando juros de dívidas muito baixos. Se as taxas de juros subirem, eles podem enfrentar sérias dificuldades financeiras ou até mesmo ir à falência. Por essas razões, a questão da alta inflação e as ações que o Federal Reserve poderia tomar para contê-la são tão delicadas. A alta inflação limitaria os Estados Unidos a imprimir dinheiro e tomar empréstimos excessivos. Esses riscos de alta inflação já haviam surgido após a crise financeira de 2008, mas nunca se materializaram. A diferença agora é que foi injetado muito mais dinheiro do que em 2008. Mas, fora isso, muitas pessoas estão confinadas há muitos meses e não têm conseguido gastar todo o dinheiro e benefícios fornecidos pelo governo, mas uma vez vacinadas e com menos restrições à mobilidade, os consumidores começarão a sair, viajar e gastar mais. E isso poderia exceder a capacidade das empresas de se restabelecer e expandir seu fornecimento, criando pressão para aumentos de preços. De acordo com o The Economist, desde meados da década de 1970, as empresas não relataram atrasos nas entregas dos fornecedores com tanta frequência, e os estoques nos varejistas dos Estados Unidos da América caíram para níveis recordes.
Por outro lado, os aumentos na demanda não podem ser atendidos da noite para o dia. Um navio cargueiro pode demorar semanas para ir da China aos Estados Unidos porque está passando por um período de escassez de contêineres em alguns portos, o que pode complicar ainda mais toda a cadeia de abastecimento das empresas. Além disso, trabalhadores adicionais não são fáceis de contratar hoje. Como também mencionamos neste outro vídeo do canal, os generosos benefícios de desemprego e cheques diretos aos americanos parecem estar incentivando as pessoas a ficar em casa e receber subsídios do governo em vez de conseguir um emprego. Portanto, as empresas podem ser forçadas a aumentar os salários, mas não porque os trabalhadores são mais produtivos ou qualificados do que antes, mas para competir com os benefícios de desemprego do governo. Portanto, se os salários tendem a aumentar, os preços dos bens e serviços também aumentam. E é preciso dizer que a inflação acaba prejudicando mais as classes média e baixa, pois a classe alta tem ativos que se valorizam com a inflação. Em suma, parece que os Estados Unidos estão ficando sem o privilégio de imprimir dinheiro sem grandes consequências, uma vez que as expectativas de uma inflação mais alta são cada vez mais reais e o Fed, mais cedo ou mais tarde, terá que aumentar as taxas de juros. A questão que permanece é por quanto tempo o resto do mundo pode continuar a confiar no dólar americano como moeda de reserva mundial? Até agora esse vídeo e muito obrigado por chegar ao final.